Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre os compromissos que são próprios das situações argumentativas. Ok? E vamos enfatizar aqui alguns aspectos desses compromissos. Vamos lá, gente. Gente, olha só, uma discussão crítica, que é uma das situações argumentativas, como nós já vimos em algum outro vídeo, vou colocar aqui nos cards, ela revela um aspecto importante da argumentação, que é a ideia de que quando nós participamos de uma situação argumentativa e nela figuramos como uma das partes, durante o processo nós acabamos assumindo o que vamos chamar aqui de compromissos argumentativos. Em que eles consistem? De maneira geral, todo o conjunto de proposições que na nossa própria participação figuram como premissas, algumas vezes também conclusões, ou seja, todas as proposições pelas quais a gente tenta fundamentar um determinado ponto de vista, ou mesmo esclarecê-lo, eles vão constituir, eles vão configurar a posição argumentativa que a gente assume numa discussão. Esse conjunto de compromissos, a eles, ao longo do processo de argumentação, a gente vai acrescentar proposições, enfim, elementos, eventualmente retirar alguns elementos. E veja só, nem sempre a gente tem clareza acerca da posição argumentativa, o conjunto dos compromissos argumentativos assumidos pelo outro num processo de discussão, até mesmo o nosso conjunto de compromissos. A gente não tem consciência deles a todo tempo. E algumas pessoas nem têm consciência de todos os compromissos que foram feitos. É muito bom e interessante para a argumentação que a gente tenha, mas essa é uma coisa a se pensar. É importante a gente buscar plena consciência para o pleno controle e domínio da nossa própria posição, né? Plena consciência desse conjunto de compromissos argumentativos. Então, o conjunto dessas proposições define a nossa posição. Aí veja só, tem um outro aspecto importante desses compromissos argumentativos que não dizem respeito somente ao conjunto das proposições, mas o modo como ela configura a argumentação como um todo. Então, um aspecto dos compromissos argumentativos que a gente pode mencionar, um aspecto diferente, é aquele que a gente chama de ônus da prova. O que é o ônus da prova? Aí se trata de uma espécie de obrigação fundamental que cada uma das partes, numa discussão, eventualmente assume. Eventualmente, só uma das partes assume o ônus da prova e não a outra. Isso vai depender de como se configura a situação argumentativa específica, mas o ônus da prova ele decorre da relação entre cada uma das partes e o propósito do diálogo argumentativo. Então, para a gente pensar um pouco melhor sobre a questão do ônus da prova, pensemos, por exemplo, que existem diálogos argumentativos e eles são simétricos. O que é que isso significa? Que as obrigações, no que diz respeito ao ônus da prova, elas são igualmente distribuídas. Cada uma das partes enfrenta a mesma carga, o mesmo peso, o mesmo ônus com relação à prova que precisa estabelecer para fundamentar o seu próprio ponto de vista. Então, quando você assume o ônus da prova, isso significa que você assume uma certa obrigação para com a tese que você precisa fundamentar. Nem todos os diálogos argumentativos são simétricos, o que significa que não é em todas as situações argumentativas que as duas partes, por exemplo, têm as mesmas obrigações no que diz respeito ao ônus da prova. Existem situações argumentativas assimétricas, e isso significa
que o ônus da prova recai sobre uma das partes e não sobre a outra, ou pelo menos diferentemente recai sobre uma das partes em relação à outra. Então, é muito comum em que a gente se encontre em alguma situação argumentativa em que apenas uma das partes tenha o ônus da prova e não a outra, né? Isso se relaciona com o propósito do diálogo argumentativo em função de que uma das partes pode se comprometer mais fortemente, mais pesadamente com esse propósito do que a outra, com uma tese do que a outra. Talvez fique mais claro com um exemplo. Então pensemos no seguinte exemplo, extraído da obra de Douglas Walton sobre lógica informal, em que a gente está se fundamentando aqui. Considere isso. Mary, ateia convicta, ou Maria, né, ateia convicta, está argumentando que Deus não existe. Bárbara acredita em Deus e tenta convencer Maria que Deus existe, que Deus existe. E uma procura refutar a outra. Então vejam só, nesse debate, cada uma afirma uma tese acerca da existência de Deus. Uma faz a afirmação positiva, outra faz a afirmação negativa. Cada uma das duas precisa estabelecer a própria posição e refutar a posição da outra. O que significa que cada uma delas tem o mesmo ônus da prova. Cada uma delas tem a mesma obrigação de estabelecer com o mesmo rigor, né, a própria tese contrariamente à tese da outra. Então, nesse caso, ambas têm o mesmo ônus da prova. Elas precisam oferecer provas das suas teses. E nesse caso, as teses são fortemente opostas. Geralmente, quando a gente tem teses fortemente opostas, isso significa que ambas as partes, de fato, têm igualmente o ônus da prova. Uma outra situação, bem diferente, nesse caso, a situação argumentativa é simétrica. Mas no caso que nós veremos é assimétrica. Vejamos então. Carlos, que acredita convictamente em Deus, tenta convencer Érico de que Deus existe. Érico não se convence com os argumentos de Carlos e levanta muitas dúvidas. Érico não é ateu, mas se considera um agnóstico. Nesse caso, a situação do ônus da prova não é igual para os dois. Carlos, ele precisa provar o seu ponto de vista, segundo o qual Deus existe. Érico não está afirmando que Deus não existe, ele não se compromete com a tese de que Deus existe, ele simplesmente apresenta a possibilidade ou a plausibilidade da não existência, assim como da existência. A função dele, portanto, nessa situação argumentativa, não é apresentar argumentos contrários aos de Carlos, mas apenas colocar dúvidas, criticar a probabilidade, talvez, a plausibilidade dos argumentos de Carlos. Então, aquilo que cada uma das partes assume como obrigação é diferente. O ônus da prova, quem tem realmente que afirmar positivamente a sua tese, é Carlos e não Érico. Esse diálogo é assimétrico. Por quê? Porque a oposição ela não é tão forte, não é tão diametral como aquela da situação argumentativa acerca da qual falamos anteriormente. Aqui a oposição ela é fraca. Muitas vezes, num diálogo argumentativo, a batalha nem sempre é tal em que cada uma das partes precisa estabelecer o próprio fundamento. Muitas vezes, se você tem um debate, a batalha ela consiste em tentar transferir o ônus da prova para o outro. Isso porque, numa situação assimétrica, quem tem o ônus da prova está em posição de maior dificuldade. Então, veja só um outro exemplo da situação que eu acabei de mencionar como uma tentativa de transferir o ônus da prova. Você tem Elias dizendo assim: como você sabe que não existem fantasmas? E Zelda responde: bem, até hoje ninguém provou que eles existem, não é? Elias, desculpe, ele faz uma pergunta que nós podemos supor se deve ao fato de que Zelda tentou estabelecer a tese segundo a qual fantasmas existem. Quando ele faz essa pergunta, ele impõe um ônus a Zelda. Ou seja, se você disse que fantasmas existem, prove. Zelda, ela tenta estrategicamente devolver o ônus da prova, dizendo que
ninguém provou. Será que você pode tentar? Ao mesmo tempo em que essa é uma tentativa de devolver, de transferir de volta o ônus da prova, a gente pode avaliar essa como sendo uma tentativa ilegítima. É um tipo de falácia quando você tenta extrair alguma conclusão do fato de que ninguém provou conclusão nenhuma. Essa é conhecida como falácia ad ignorantia, ou o argumento pela ignorância. Veja, se ninguém tem nenhuma prova da conclusão, eu posso inferir o contrário dela. Por exemplo, no que diz respeito aos fantasmas. Se ninguém provou que fantasmas existem, eu posso inferir que eles não existem. Ou, como foi no caso de Zelda, se ninguém provou que fantasmas não existem, então eu posso inferir que fantasmas existem. Esse argumento, geralmente, de maneira geral, ele é falacioso e impertinente numa situação argumentativa. Bom, gente, eu queria apenas estabelecer hoje esses dois aspectos. Os compromissos argumentativos, eles constituem todas as proposições que estabelecem a nossa posição numa argumentação. E um aspecto desses compromissos diz respeito ao ônus da prova. Eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Valeu e até mais.